A paz do Senhor a todos. Amém? Você está feliz nessa manhã? Está feliz mesmo? Então assim, eu sei que todo mundo já falou isso, mas eu gosto de ver o sorriso dos irmãos. Dá um sorriso para mim. Dá um sorriso para mim. Coisa chique, hein? Agora olha para o irmão do outro lado, dá aquele sorriso maravilhoso. Olha, para o irmão foi mais bonito que para mim. Fiquei com uma preocupação agora. Amém? Irmãos, é muito bom estar com os irmãos agora nessa manhã. Nós vamos juntos ouvir aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. E eu tenho certeza, e pode até parecer um clichê o que nós vamos falar aqui, mas eu tenho certeza que você não está aqui por acaso e o Senhor ele vai fazer algo especial na sua vida nessa manhã. Você crê? Você crê nisso? Então, só abra o seu coração nessa manhã e receba aquilo que o Senhor quer falar contigo. Amém? Nós aqui somos somente um canal daquilo que Ele está falando contigo. Amém, igreja? Vamos ler juntos, então, 1 Samuel. Nós vamos ler um texto um pouquinho grande. 1 Samuel 7. Versículo 1 ao 3. Primeiro Samuel 7, 1 ao 3. Amém? Vamos lá. Então os homens de Criate-Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Criate-Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se dos seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Agora nós vamos para 2 Samuel, irmãos. Capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 1 ao 11. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, a carroça nova que transportava a arca de Deus, Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses,
E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Amém? Senhor, essa é a tua palavra lida aqui nessa manhã. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações, transformar as nossas mentes, Senhor, transformar as nossas vidas. E que nessa manhã possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar em nós, meu Deus. Aquilo que o Senhor quer falar e mudar aos nossos corações. Continue conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui nós vemos uma história, às vezes até muito conhecida por todos nós. Porque é uma história antiga. Está no Antigo Testamento, às vezes nós passamos, vemos as histórias e não nos preocupamos com o contexto e naquilo que ela quer dizer e quer falar conosco. Talvez nós, por pregarmos muito o Novo Testamento, não conseguimos entender que toda a Bíblia, ela nos traz uma revelação de graça. Toda a Bíblia, ela nos traz uma revelação daquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, desde Gênesis a Apocalipse. Dentro disso, nós muitas vezes pegamos, vemos, mas não nos atentamos nos detalhes, naquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Aqui nós temos uma história que nós vemos que, vamos voltar um pouco, nós sabemos que a arca do Senhor representava o que naquele período? A presença do Senhor. A arca representava a presença do Senhor. Então, quem conduzia a arca eram os levitas. Quem levava a arca naquele período eram os levitas. Não era qualquer um que podia conduzir, a arca não ficava em qualquer lugar. Então nós entendemos nesse ponto que a presença do Senhor era representada pela arca. Amém? Então dentro disso, nós vemos aqui nessa história, nesse contexto aqui, que a arca ela foi para casa, Davi mandou buscar a arca e ela ficou ali na casa de Abinadab. A arca ficou lá e estava lá, meus irmãos, durante 20 anos. A arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E a própria Bíblia nos diz que em todo este tempo não se houve a manifestação do Senhor naquele período. Não teve a manifestação de Deus naquele período. Tanto que Samuel, ele ainda fala com o povo, que o povo começou a ficar revoltado. Ele ainda fala com o povo: olha, se vocês querem ver a manifestação do Senhor, afaste os deuses que vocês estão seguindo. Deixe de viver a vida que vocês estão vivendo. Meus irmãos, trazendo para o nosso tempo hoje, o que o Senhor tem falado para você nessa manhã, ou para nós nessa manhã, se você quer ver o agir de Deus na sua vida, abandone os seus deuses. Abandone os seus deuses. Porque hoje a presença do Senhor ela é representada dentro de nós. A arca hoje ela não é um símbolo para que nós possamos seguir, porque com a morte de Jesus na cruz, Ele está hoje dentro de nós, Ele está em nossas vidas. Hoje nós carregamos a presença do Senhor. Hoje nós somos conduzidos pelo Senhor. Então, se algo não acontece na sua vida, é porque você ainda não entendeu isso. É você que não conseguiu experimentar algo novo. E aí, meu irmão, nós temos aqui, nessa história, vários pontos que nós pegar como exemplo. Vários pontos que nós podemos pegar como direção. Podemos tirar aqui inúmeras mensagens. Mas eu quero trabalhar com os irmãos 2 pontos. Porque nós temos aqui 2 pessoas que são muito importantes. Abinadab e Obed-edom. 2 casas, onde a arca esteve, e que teve uma diferença enorme nas 2. Durante 20 anos, a arca ficou na casa de Abinadab. E ali não aconteceu nada. Não é relatado na Bíblia nada sobre esse período. Mas o que a Bíblia declara é que, no versículo 11,
de 2 Samuel 7, fala que durante 3 meses, olha só, por 3 meses o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e toda a sua família. Então nós temos que entender que existe algo que nós temos que aprender e tirar desse texto. O que será que aconteceu nesse período? Por que será que em 20 anos nada aconteceu na casa de Abinadab? Mas em 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-edom, aquela família foi abençoada. Isso é a própria Bíblia que está dizendo. O que será que nós temos que fazer? E aí, meus irmãos, fala assim bem alto: a essência não mudou. Não, mais forte. Teve um cafezinho hoje, 8h30. A partir de 8h30, os irmãos pegaram aí. Aí, ó, cafezinho. Então, fala assim: a essência não mudou. Glória a Deus, é isso aí. A essência não mudou. Quem que é a essência? É Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Ela não muda. A arca não representava a presença do Senhor? Ela não muda, é imutável. Então a mesma presença que estava na casa de Abinadab estava também na casa de Obed-edom. É a mesma coisa. A essência não muda. Só que aí nós precisamos entender, e a pergunta que eu faço para os irmãos é essa: que casa você é? Que casa que você é? Você é a casa de Abinadab? Você é a casa de Obed-edom? Mas não precisa responder isso agora, irmãos. Só meditem nisso. No final da mensagem a gente vai ter uma resposta melhor sobre isso. Mas que casa que nós somos? Que casa nós estamos representando para o Senhor? Meus irmãos, nós temos essa pergunta, e uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, e é um dos pontos que eu destaquei, é não se acostumar com a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Por que disso, irmãos? Porque a arca naquele período, ela representava a presença do Senhor. Romanos 12:2, ele vai dizer que para nós vivermos o novo, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Só que isso nos faz pensar em muitas coisas. Recapitulando um pouco, Abinadab tinha 3 filhos. No início do texto, em 1 Samuel, quando a arca vai ficar na casa de Abinadab, eles colocam Eleazar para cuidar da arca. Eleazar estava ali cuidando da arca. Ele era o responsável pela arca. A Bíblia não fala se a arca ficou na sala, se ficou na copa, se ficou na cozinha, se ficou no quarto. A Bíblia fala que a arca ficou na casa. Então, onde a arca ficou, aqui para a gente não interessa. A arca estava na casa. Hoje, nós representamos a casa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Nós vemos isso então, e ele tinha 3 filhos, Eleazar cuidou, e quando a arca foi retirada, olha irmãos, a importância da arca. Quando a arca foi retirada da casa de Abinadab, Davi mandou 30.000 homens, poxa, é muita gente, 30.000 homens, para buscar a arca. Só que olha só, para retirar a arca, para a arca ser conduzida, tudo era novo. Os bois eram novos, a carroça era nova. E aí, a palavra diz que foi 2 filhos de Abinadab para conduzir a arca também, para ajudar na condução. Uzá e Aiô. 2 filhos foram ajudar nessa condução para o transporte. A arca não estava indo para a casa de Obed-edom. A arca estava indo para o reinado. Davi estava mandando buscar a arca para o reinado. Nesse tempo, e a Bíblia relata que os bois, olha só,
os bois tropeçaram, a carroça balançou. Por muita boa vontade, Uzá colocou a mão na arca. Ele foi tentar segurar a arca. Ele foi tentar ali, para ela não cair no chão. Ele foi tentar, o que aconteceu? O Senhor o feriu. Deus o feriu. A própria palavra aqui está dizendo. Deus feriu a Uzá. Meus irmãos, isso me faz pensar algumas coisas. Deus feriu a Uzá. E pela ferida ele morreu ali naquele mesmo lugar. Parece que nosso Deus é um Deus ruim, né? Poxa, a arca ia cair. Ele foi ali com uma boa vontade para pegar a arca. Para que ela, às vezes, não quebrasse, não se ferisse. Não sei. Eu acho que todos nós teríamos esse mesmo desejo. Sabendo que era algo especial, para ela não cair, não quebrar. Às vezes quando a gente está segurando um copo e ele começa a balançar, a gente não tenta lá pegar ele. Às vezes nesse sentido, por um reflexo. Ele foi lá e tentou pegar a arca, ele encostou. Ele feriu, ele foi ferido por Deus. Meus irmãos, a arca ficou lá 20 anos na casa dele. Quantas vezes ele não passou por essa arca? Quantas vezes os irmãos dele não passaram por essa arca? 20 anos. Quantas vezes não passaram por ela, às vezes não encostaram? Meus irmãos, nós temos que parar para analisar esses pontos. Poxa, por que Deus feriu ele aqui, se ele foi tentar fazer uma boa ação? Na hora que eu estava lendo esse texto, irmãos, na hora me veio uma palavra que o nosso bispo Gilberto fala sempre, e muitas vezes ele falou nesse altar. Às vezes, pelas nossas boas intenções, nós somos conduzidos para o inferno. E de boas intenções, o inferno vai estar cheio. Porque às vezes nós vamos estar achando que nós vamos achar que vamos estar ajudando, mas nós vamos estar atrapalhando. Porque o Senhor não te chamou para isso. O Senhor não te chamou para aquela função ou para aquela situação. O Senhor não falou nada com você para fazer aquilo. Nós vemos aqui um ponto muito importante. Ele ficou 20 anos ali com a arca na casa dele. Será que ele não se acostumou com a presença da arca ali e achou que era uma coisa normal? Nós podemos tirar 2 ensinamentos aqui, irmãos. Nós temos muitas pessoas que têm mais de 30, 40 anos dentro da igreja. Que às vezes está dentro da sua própria casa, não pega nem um dia a Bíblia para ler. Por quê? Eu já sei o suficiente. Eu já sei o necessário. Quem precisa saber, esses meninos que estão chegando. Só que nós vemos algo diferente. A essência não mudou. Se você sabe, procure aprender mais. Procure aprender mais, é porque você agora é exemplo dos mais novos. E também temos que pegar os mais novos e entender que aqui, tirar uma outra experiência. Não tinha nada a ver ele pegar na arca ali. Por quê? Agora que morreu, nunca mais eu faço nada disso. Nós começamos, como mais novos, nos atentar e falar, poxa, que Deus é esse que faz uma coisa ruim dessa? Meus irmãos, nós temos que parar de tentar compreender aquilo que o Senhor faz e começar a compreender aquilo que Ele quer fazer em nós. Nós somos instrumentos, nós somos servos, e como servos nós precisamos somente o quê? Obedecer. Ontem eu estava conversando com um jovem e é isso que eu estava falando para ele. E eu sempre vou falar sobre isso, irmãos, enquanto Deus me der a oportunidade de falar. Nós hoje, como cristãos, nós vivemos ao contrário do mundo.
Nós vivemos ao contrário do mundo, não adianta você tentar resistir isso. Um exemplo disso é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por todos nós, não há nada que você possa fazer contra isso. Ele não pediu a sua opinião, não pediu a minha opinião, ele morreu, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele teve uma ação, porque Ele amou o mundo, Ele entregou o Seu Filho para todos nós. Isso é graça, isso é amor, nós já nascemos sabendo que nós somos salvos pela graça. Nós já nascemos, sabe, não precisamos fazer nada para merecer isso. Isso é um favor imerecido, que é o contrário do mundo. Porque o mundo natural hoje, ele te pede o quê? Trabalhe, porque só a partir do seu trabalho você vai receber. Você trabalha um mês para receber o salário no outro mês. Primeiro você trabalha, depois recebe. Em Cristo, nós já recebemos, por isso o servimos. Por isso nós servimos a Cristo, por amor. É por amor, Ele já se entregou por todos nós. É algo que não tem como mudar, irmãos. Não tem como mudar. Mas as nossas falhas nos fazem não entender que a presença dEle em nossas vidas é real. É real. Nós acordamos todos os dias, às vezes nem lemos a Bíblia, porque achamos que o domingo é o suficiente nós chegarmos aqui e escutarmos a palavra. E aí saímos meditando durante a semana, ou às vezes não, continuamos com as nossas liturgias. Meus irmãos, a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. E aqui eu não estou colocando a culpa em Abinadab, irmãos. Eu não posso dizer que ele não fez nada para que isso seja diferente. Eu estou só falando que ali não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-edom, em 3 meses aconteceu. Será que o coração de um e o coração de outro não estavam diferentes nesse momento? Você vai receber uma visita ilustre na sua casa. Como que vai ficar o seu coração? Como que fica o seu coração com essa visita ilustre? Você vai entregar todo o seu melhor, né? Você quer pá. Aí, a presença ilustre vai embora e os familiares você entrega o que sobrou. Será que isso é importante? Ou nós temos que viver o melhor todos os dias? Irmãos, nós temos que viver o melhor todos os dias. Nós só entregamos o melhor quando nós recebemos a visita ilustre, muitas das vezes. O Senhor está conosco todos os dias, então nós temos que fazer com Ele, para Ele, todos os dias. Irmãos, olha o que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu costumo levar os meus filhos no McDonald's. E o McDonald's sempre vem, eu levo lá porque ele sempre tem aquele McLanche feliz, aquela surpresinha, aquele brinquedo. Então eu resolvo um problema de uma vez só. 2 problemas, né? A comida, a fome e o brinquedo. Pô, resolveu, sai todo mundo feliz, o pai feliz, a mãe feliz, as crianças, eu fico felizão com isso. Porque você resolve tudo de uma vez só. Teve um dia que o Miguel chegou para mim e falou assim: pai, com um brinquedo, não estou conseguindo montar o brinquedo. Eu olhei para o brinquedo e falei: pai, me ajuda? Com certeza, filho. Primeira coisa que eu fiz, que eu não sou bobo, foi ler o manual. Peguei o manual, montei. Aqui, filho, sei até mexer. Ensinei ele. Sabe que ensinamento que isso trouxe para mim, irmãos? Espiritualmente. Quantas vezes o Senhor não te entrega um presente que você não sabe mexer?
Quantas vezes o Senhor te entrega um presente que você não sabe mexer? Quer ver um presente que nós não sabemos mexer? Os dons espirituais são entregues a todos nós. O Espírito Santo está dentro de você, irmão? Você crê nisso? Nós não falamos que são dons espirituais? Sim? Então em nós estão todos os dons espirituais. Por que às vezes nós não conseguimos falar em línguas? Um dom. O Espírito Santo está em nós. Em nós, em você, irmão. Em você estão todos os dons espirituais. Todos. Não é um ou outro. Todos os dons estão em você. Se você acessa, é diferente. Mas o Espírito Santo está em você com todos os dons espirituais. Se você acessa ou não, é diferente. Mas sabe qual é a diferença? Muitas vezes nós não lemos o manual. O manual está aqui, irmãos, ó. Não tem como acessar um dom se eu não ler o manual. Não tem como eu acessar um presente se eu não ler o manual. Não tem como eu usufruir daquilo que o Espírito Santo me entregou se eu não tenho relacionamento com Ele. Não tem como. Eu quero falar em língua, mas eu não leio o manual. Eu não falo com o Espírito Santo, eu não converso com Ele. Não vai ter sentido, irmãos. Nós só vamos conseguir acessar. Nós só vamos conseguir falar com o Espírito Santo se nós acessarmos o manual, se nós falarmos com Ele. Não tem como. E aí nós vemos que quando nós estamos conectados com o Senhor, Ele nos mostra em pequenas coisas como agir com Ele. De onde, meus irmãos, eu ia tirar uma saída com os meus filhos e me dar uma experiência dessa com o Espírito Santo? De onde eu ia tirar isso? Mas só acessamos aquilo que Deus quer para nós se nós lermos o manual. Então aqui não é 20 ou 10 ou 5 ou 1 ano de experiência. É maturidade cristã. Precisamos compreender o que o Senhor quer fazer em nós. O Senhor não vai fazer nada através de você se Ele não fizer em você primeiro. Se Ele não fizer em mim, meu irmão, nada acontece através de mim. Nada vai acontecer. Primeiro, não é com a sua força. Primeiro, que não é com a sua força. E segundo, nós somos dependentes dEle. Se somos dependentes dEle, vai ser através dEle. Então não tem como, nada vai mudar se nós não mudarmos. Nada muda se nós não mudarmos. Onde está o meu coração nesse momento? Está em Cristo? Ou está nas minhas vaidades? Está nos meus deuses? Está nas minhas músicas seculares? Está nos meus doramas, que hoje é muito falado? Está nas minhas séries? Nos meus joguinhos de celular? Porque nós passamos muito mais tempo hoje nesses deuses do que lendo a palavra que nos dá direcionamento e discernimento. Onde está o nosso coração? Que casa eu quero para o Senhor morar, irmãos? Que casa que eu quero? Uma casa que Ele vai passar 20 anos e nada vai acontecer? Ou uma casa que em 3 meses toda a minha família vai ser abençoada? Qual que é a casa que eu quero, irmão? Essa é a pergunta que nós temos que fazer nessa manhã. Que casa que você quer que Ele more? Você quer ser transformado pelo Espírito? Viva pelo Espírito. Você quer viver no âmbito natural? Não vai acontecer nada. Mas não peça também. Não espere. Precisamos compreender isso. Isso é muito simples. Meus irmãos, tudo isso nos faz compreender o que está escrito em Romanos 12, 2. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não vamos compreender a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai adiantar. Precisamos mudar as nossas vidas. E aí, meus irmãos, um outro ponto que eu vou colocar e enfatizar é: a presença é real. A presença do Senhor, ela é real. Ela muda vidas, ela muda situações. E não tem como nós falarmos que não acontece nada quando estamos na presença do Senhor, porque acontece, irmãos. Eu tenho certeza que você já experimentou milagres na sua vida. Eu tenho certeza que todos aqui tiveram um tempo de milagres com o Senhor, que algo aconteceu sem ao menos você esperar, que algo aconteceu sem você esperar que acontecesse, porque você não esperava que aquilo poderia acontecer. Há pouco tempo eu preguei uma mensagem falando sobre quando Jesus ressuscitou Lázaro. 4 dias ele estava morto. 4 dias, já estava fedendo, as próprias irmãs falaram, já estava fedendo. Mas para Jesus nada é impossível, nada é impossível. 4 dias, irmão, seu problema pode ter 20 anos. Para Jesus, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Se você não crê no Deus que faz, naquele que te faz andar sobre as águas, nada vai ser impossível, irmão. Creia nele. É ele quem faz. Mas tudo em Cristo precisa de uma ação nossa. Tudo em Cristo precisa de uma ação nossa. Porque, como eu disse, já está disponível. Já está disponível. O Espírito Santo já está em você. Ele já está em você. Já está disponível. Mas para eu viver, eu preciso ter uma ação. Precisamos ter uma ação, irmãos. É isso que o Senhor ele tem falado nessa manhã. Nós precisamos ter uma ação. E é uma ação de amor, irmãos. Amor. Nós falamos todos os dias assim: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Deus, eu te amo. Não falamos? Tenho certeza que todos nós falamos isso para o Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo demais. Jesus, eu te amo. Irmão, mas amor é atitude. Amor é ação. Não tem como você dizer para Jesus, eu te amo, e não ter uma ação. Como eu disse aqui, mas há um tempo, há pouco, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele entregou o seu filho, olha a ação. Ele entregou o seu filho. Deus amou e entregou. Porque ele amou, ele entregou. Irmão, se nós amamos, nós temos que entregar. Se nós amamos, nós temos que entregar. Entregue ao Senhor a sua vida. Entregue ao Senhor a sua casa. Entregue ao Senhor os seus problemas. Mude a sua sorte, entendendo que Deus é suficiente na sua vida e na sua casa. Entenda isso nessa manhã, irmãos. Nós precisamos entender isso. E para terminar, Colossenses 1:27 diz: Cristo está em vós. Por isso, nós temos a esperança da glória. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia. Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você nessa manhã. Cristo está em nós. Essa é a palavra de bênção para nós essa manhã, irmãos. E agora você pode responder que casa que você quer para a sua vida. Foi a pergunta que eu fiz no início da mensagem. Agora eu creio que você tem uma resposta. Que casa que você quer para a sua vida?
Se você quer mudar a sua casa, meus irmãos, como um ato profético, coloca a mão no seu coração. Se você quer que algo aconteça na sua casa, na sua vida, como um ato profético, coloca a mão no seu coração e fale com o Senhor nessa manhã. Essa manhã é o período de você às vezes se reconciliar com o Senhor. É o período de você falar com Ele aquilo que você quer para a sua vida. A transformação que você quer para a sua vida. A experiência que você quer viver com Ele todos os dias. Então feche os seus olhos nessa manhã. Fale com o Senhor. Tem esse momento você e Deus falando com Ele nessa manhã. Senhor, Santo Deus, digna desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, tão Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nessa manhã nós adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Sabemos que o Senhor é real nas nossas vidas, Pai. Sabemos que o Senhor pode e faz grandes coisas em nós, mas muitas das vezes, meu Deus, nós não nos colocamos dispostos a entender o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nessa manhã eu abençoo os Teus filhos e te peço, Pai, que o Senhor possa fazer diferença na vida deles, que o Senhor possa retirar todo empecilho, toda maldição, tudo aquilo que tem impedido eles de Te servir, e que essa casa possa ser chamada casa de oração, e que essa casa possa ser chamada casa de bênção, de transformação, de renovação, uma casa, Senhor, abençoada, Senhor, para o Senhor morar e fazer, Senhor, morada, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, seja renovada, seja entregue, Senhor, com um cheiro suave, Senhor, às Suas narinas, e que ela possa Te servir, Te adorar e Te bendizer o Teu santo nome. Senhor, que sejamos casa, lugar de oração, lugar de adoração, e possamos continuar firmes, Senhor, na rocha que é Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, e abençoe os Seus filhos em nome de Jesus. Amém.